Então vamos começar, o Claudinho chegou, a gente já está aí 16h10, né? Então essa é uma atividade da Diretoria de Comunidade de Cultura, da Sociedade de Psicanálise de Brasília. A gente vinha fazendo os eventos presenciais, né, desde o ano passado, nessa diretoria, mas aí com a pandemia a gente teve que suspender. E agora a gente está retomando com essa atividade de hoje. Né? A Diretoria de Comunidade de Cultura está fazendo esse primeiro evento aberto, e a gente abriu aí para colegas de outras sociedades, né? Acho que é uma diferença. Está com eco a sua voz. Então, os nossos eventos a gente sempre fez, né, com 20 a 30 minutos de fala dos convidados da mesa, né? E depois a gente abre para o debate com todos os presentes, né? E agora presentes virtualmente, mas que eu acho que é bom para a gente poder conversar, né? Então, eu vou começar apresentando os dois membros da mesa. É o Raoni Machado Jardim, ele é doutor em Sociologia pela UNB, e membro do coletivo de psicanálise na rua, e o Carlos César Frauzino, psicanalista, membro associado da Sociedade de Psicanálise de Brasília e diretor do Conselho Profissional da FEBRAPSE, né, que é a Federação Brasileira de Psicanálise. Vou passar a primeira fala para o Raoni, ou Raoni, não sei como ele prefere, nunca sei direito. Para ele começar falando aí, né, sobre a questão do sofrimento psíquico e a desigualdade social. A partir dos filmes, né, assuntos de família e parasitas. E também da nossa realidade, né, que nos servem aí para ilustração. Vou fechar meu áudio. Obrigado, Dani. Queria agradecer a oportunidade, né, à Sociedade de Psicanálise de Brasília. Você está falando um pouquinho baixinho, se você puder aumentar. Tá. Então, agradecer à Sociedade de Psicanálise de Brasília pela oportunidade. É uma honra, assim, né, poder estar falando nesse espaço. Agradecer você, Dani, pela confiança, né, pelo convite. Professor Carlos também, né, é uma honra para mim estar entre vocês, né, os dois foram professores e foram meus professores, então para mim é realmente uma satisfação enorme estar aqui. Agradecer a todo mundo também que está aí, né, nos escutando. Eu vou pedir licença para vocês para ler um pouco, né, para não ter risco de me perder aqui nos argumentos, né. Bem, então os filmes, né, provocam essa reflexão, né, sobre os condicionantes socioeconômicos diante das estratégias de sobrevivência materiais, afetivas, psíquicas, né. Dada a minha formação em sociologia, que antecede a formação em psicanálise, né, eu vou realizar uma explanação baseada na teoria crítica, né, e também na teoria pós-colonial contemporânea, que a gente vem exercitando bastante no coletivo Psicanálise na Rua, e relacionar essas duas vertentes teóricas, né, com a psicanálise, obviamente. Eu acredito assim, eu faço dessa forma para acreditar que é desse lugar que eu posso melhor colaborar, né, com o debate e honrar o convite, né, feito. Então, dentro dessa metodologia, né, sociológica, eu vou buscar estabelecer paralelos entre os contextos dos países, sedes dos filmes, né, com o Brasil e também com o nosso momento atual de pandemia, né, que nos atinge a todos. Bem, essa é realmente uma herança metodológica das ciências sociais de base marxista, de onde eu venho, né, que tende sempre a estabelecer a relação entre objetos, né, de reflexão, de análise ou teorias gerais, com o contexto social mais imediato em que eu me encontro, né? E esse tema da desigualdade social, né, me provoca de imediato a reflexão sobre o contexto brasileiro, né?
talvez pelo Brasil ser hoje um dos países com maior grau de degradação das suas instituições sociais e políticas, né, e por eu estar em contato permanente com os efeitos subjetivos desse processo, né, no exercício da psicanálise. Então, passando à análise dos filmes propriamente, né, os dois assim me causam uma experiência dupla, a de proximidade e a de distanciamento, né? Existe uma comoção, fazendo já essa reflexão, então, entre esses dois polos, né, de proximidade e distanciamento, existe uma comoção imediata do espectador quando colocado em contato com a pobreza, sugerindo uma certa universalidade nessa experiência, né? Eu li isso em alguns trabalhos, alguns artigos sobre os filmes, especialmente Parasita, né? O brilhantismo do roteiro, a direção, a atuação, os filmes são impecáveis esteticamente, né? Junto com o fato daquela realidade estar distante de nós, facilita a imersão na trama dramática do filme, o que nos torna possível a aproximação, ou seja, existe uma distância cômoda o suficiente para desfrutarmos da obra artística, né? É curioso, então, que a distância, nesse caso, permite uma proximidade, né? Não que as obras não apresentem desconforto, né? Eles são muitos os desconfortos, mas as formas como estes se apresentam não são tão familiares para nós, né? De qualquer forma, a gente sabe que a pobreza, né, e suas consequências ocorrem de forma muito particulares ao redor do mundo, né? E isso me leva a refletir sobre o particular e o universal dessas experiências de desigualdade social e sofrimento psíquico. É essa relação entre particular e universal que me interessa explorar aqui, né? Esse particular e universal estão constantemente presentes na clínica, né, psicanalítica. Lidamos com o intrapsíquico, o intersubjetivo e as influências do meio em que estamos inseridos, né? Esse diálogo interdisciplinar entre psicanálise e sociologia vem ganhando destaque, né, com a consolidação dos chamados determinantes sociais em saúde, nos quadros de adoecimento psíquico, e também com a defesa em favor da democratização do campo, né, psicanalítico. Agora, para entender os determinantes sociais, é preciso retomar lógicas mais gerais do capitalismo, do neoliberalismo, né, a sua versão atual, né, o neoliberalismo, e aplicar essas lógicas mais gerais a realidades concretas. Para fazer isso, eu vou priorizar o filme Parasita, então a realidade sul-coreana e a nossa realidade. Pensando então em lógicas mais gerais do capitalismo e na sua vertente atual, neoliberalismo, né, a desigualdade social brasileira tem um forte marcador racial e de classe. Essa é uma lógica geral do capitalismo e do neoliberalismo, né? Marcadores sociais, né? Bem, esse marcador racial e de classe se remete, né, ao período colonial, né, fundante do capitalismo moderno. O pilar cognitivo de raça estruturou a racionalidade moderna por dicotomias, né? O branco e o não branco é a primeira delas, né? Posteriormente vieram outras relacionadas a essa primeira, né? O sul e o norte, o primitivo e o civilizado, o mítico e o científico, o irracional e o racional, o tradicional e o moderno, né? Não Europa e Europa. Né? Essa foi a lógica utilizada para posicionar os corpos na estrutura produtiva, naturalizando uma divisão racial do trabalho que hoje se reverte num abismo de classes, junto com o racismo estrutural que vem sendo, né, muito falado. Na Coreia do Sul, o cenário é outro, né? Na segunda metade do século XX, após a Guerra da Coreia, ocorreram investimentos maciços em educação e produtividade do trabalhador. Né? O país deu um enorme salto e hoje figura entre as 15 maiores economias do mundo. Quase metade da população sul-coreana tem ensino superior. Existe uma taxa de desemprego super baixa, uma expectativa de vida super alta, né, a segunda mais alta do mundo, um bom coeficiente de Gini,
concentração de renda também baixa, né, se comparada com o resto do mundo, mas como sempre, no capitalismo, todo índice social tem um teto. Né? Então, desde a crise asiática, em 1997, existe um enorme contingente de trabalhadores, né, que não supercapacitados, então com ensino superior, né, que não encontram boas posições no mercado, regido por um neoliberalismo que traz contratos cada vez mais instáveis. Existe um enorme índice de estresse no trabalho, fruto da competição por bons postos, né? Então, nesse país, o marcador, né, acaba sendo o berço, colher de ouro ou de barro, como eles chamam lá, né? Que definem as possibilidades de sucesso na corrida por bons empregos e salários. No filme Parasita, né, o cheiro aparece como esse marcador de classe, né? Ele é detectado pelo pai da família Park, né, a família rica, como um elemento que cruza o limite de classes, né? E é marcado ali o cheiro que vem do motorista, né, o pai da família Kim. Né? Não à toa, como veremos adiante, né, esse cheiro torna-se objeto de fetiche, né? Ele está deslocado, ele sai do lugar dele. Né? Bem, no Brasil, se temos o desafio de expor o mito da democracia racial, então, convergindo os dados que apontam uma intrínseca relação entre raça e classe, na Coreia do Sul, o desafio é expor o mito da meritocracia, contrapondo a alta qualificação do trabalho, do trabalhador, à ausência de boas oportunidades. Nesse país já não se acredita que a educação possa garantir bons trabalhos, né? No filme Parasita, a questão de classe se coloca de forma bem explícita, materializando-se nas residências, né? A família Kim vive no porão e a família Park num condomínio, em uma casa, inclusive numa casa suspensa, né? No alto de uma montanha, assim, né? De um morro, em uma casa suspensa. O mito da meritocracia também aparece nesse filme e é rapidamente esvaziado no filme, né? Quando o caminho da educação, que é tido por esse mito como o caminho de ascensão social, né, é substituído, é preterido, né, em função de uma outra forma de escalada social, que é o disfarce. Né? É interessante perceber a convergência entre esses dois mitos, o mito da democracia racial e da meritocracia. Esses mitos têm a função de sustentação ideológica do capitalismo, hoje neoliberal. Né? Nesse sistema ocorre sempre a sobreposição do universal sobre o particular. Tenta-se apagar o particular e engendrar um sentido fantasioso e universal do conceito de liberdade individual. Mas, na realidade, trata-se de uma falsa liberdade que agudiza e cronifica a desigualdade social à medida em que a liberdade, pelas condições concretas de vida, não se viabiliza a todos. Né? Vale aqui lembrar o conceito de biopolítica do Foucault, onde fica evidente a relação entre as narrativas políticas, ideológicas e os corpos. Né? O corpo, para o Foucault, né, seria mais do que o objeto central de toda política. A ação política tem a intenção, mais bem, de fabricar os corpos, posicioná-los nas estruturas produtivas e estabelecer suas possibilidades de reprodução material e até mesmo de permitir a compreensão de um eu interno a esses corpos. Né? Então, tratam-se de doutrinas também ideológicas e psicológicas. Né? Aproximando, então, a biopolítica de Foucault, o sentido biológico que o título do filme Parasita inspira e o contexto viral em que estamos inseridos, né, nesse momento de pandemia, trago agora um ponto de vista a mais para a gente pensar essa tensão entre o universal e o particular. O Paul Preciado, no último artigo que ele fez, né, que chama Aprendendo do Vírus, né, cita a pesquisa do filósofo italiano Roberto Esposito, quando este analisa as relações entre a noção política de comunidade e a noção biomédica de imunidade. Essas duas palavras, comunidade e imunidade, partem da mesma raiz
latina, munus, né? E esse munus se refere ao tributo que alguém deveria pagar por viver ou formar parte de uma determinada comunidade. Então, a imunidade seria a desobrigação do pagamento desse tributo, né? Esse déficit social, né, que gera o não pagamento, né, pelos imunes desse munus, né, deveria ser quitado por alguém. Por quem? Pelos não imunes, né, que são concebidos como uma ameaça à imunidade do organismo social. Então, Expósito nos ensina que toda biopolítica é imunológica. Uma comunidade protegida implica a hierarquia entre os corpos imunes e não imunes e, portanto, a exposição à morte a parte dessa população, né? A chamada necropolítica, né? Conceito fundado pelo filósofo camaronês, né? Achille Mbembe, que vale a pena ser conferido porque ele diz muito mais do que o termo a princípio sugere, mas tem esse sentido, né, de expor parte da população à morte. O filme Parasita cabe bem nessa teoria da imunidade social. A princípio, tendemos a associar os Kim, a família Kim, os pobres, né, aos parasitas, por eles estarem todos dedicados a penetrar e se apropriar de uma vida que não lhes pertence. A questão é que os parques só têm o que têm porque famílias como os Kim não têm nada. É o princípio, né, do capitalismo. Os parques só têm a casa iluminada porque a sua fundação foi feita sobre um subsolo, onde residem os Kim, onde uma pessoa, um não imune, né, assim como os Kim, encontra-se preso perpetuamente por haver contraído dívidas. É um endividado. Ou seja, não pagou o munus. Ele está endividado porque ele não pagou o munus, né? Esse tributo social. Então, os parques são a representação da primeira e mais eficiente parasitagem, né? Os beneficiados pela alienação material, a mais-valia, do trabalho de outros. No entanto, essa parasitagem original é tomada como dada. Trata-se da naturalização da desigualdade social, né? Da casa suspensa é de onde se olha tudo e de onde não se pode ser visto. É o ponto zero, fundacional da racionalidade moderna. É o mesmo olhar da elite colonial eurocêntrica sobre o mundo, e mais recentemente da elite estadunidense, né? Não à toa os parques, né, os ricos, né, importam o imaginário estadunidense. Né? Tem um filho mais novo que se fantasia de um indígena norte-americano, né? Tem a filha que se apaixona pelo professor de inglês, né? Bem, o contexto de pandemia, ele também oferece assim um quadro ilustrativo para dar consequência à questão da relação entre imunes e não imunes, né? No filme Parasita, vemos como uma catástrofe natural, a chuva, pode ser vivida de formas diferentes. Para os parques, trata-se de um espetáculo divertido de acompanhar, né? Da tela da sua, né? A tela que é uma janela, né? Onde eles dá uma sala de luxo, onde eles desfrutam daquele fenômeno, daquela catástrofe, né? Vendo seu filho mais novo brincar de cabana, né? Para os Kim, para os pobres, aquela experiência é uma enorme tragédia que os arruina a vida ainda mais. Bem, no nosso país hoje, enquanto milhares morrem, né, pelo vírus, setores empresariais apoiados pelo governo se aproveitam para aumentar a sua margem de lucro, né, passar a boiada, essa expressão que ficou bem conhecida, né, dita pelo ministro do Meio Ambiente, estão deixando os cidadãos à própria sorte, ou melhor, sob o seu próprio esforço pessoal para sobreviver. Falando nesse esforço pessoal, vou trazer agora um filósofo natural do país sede do filme Parasita, né, o sul-coreano Byung-Chul Han. Né? Ele diferencia a sociedade disciplinar, vigente até o final do século XX, da sociedade do desempenho, que viveríamos hoje. A sociedade disciplinar é regida pelo paradigma imunológico, ou seja, o estranhamento e o isolamento do outro como forma de proteção. Aqui a lógica é da negatividade, né? Os comandos de ordem
leis, limites, papéis, tinham uma autoridade delimitada externamente ao sujeito, né? O que viveríamos hoje caracteriza-se pelo contrário, pelo excesso de positividade, ou seja, pela suposta ausência de limites externos no ordenamento social e do trabalho. O elemento coercitivo, advindo dos aparelhos repressivos do Estado ou de um patrão, perderam a sua nitidez, o seu contorno externo, né? E foram internalizados na forma de um discurso motivacional insaciável, né? O discurso coercitivo e disciplinar do tu deves passa a ser o discurso do nós podemos, yes we can, né? Que é o slogan principal foi da gestão Obama, né? Então teríamos passado da sociedade disciplinar repressora para a sociedade do desempenho. Ocorre que diante de uma liberdade ilimitada, a gente fica ainda mais preso, não por uma autoridade externa, mas pela noção introjetada de sucesso, realização, superação constantes, né? Então, o sujeito concorrendo contra si próprio é incapaz de chegar num ponto de conquista, né? Por isso, a sociedade do desempenho é também a sociedade do cansaço. O sujeito é reduzido à sua função produtiva. Psiquicamente, esse modelo de positividade levaria em pouco tempo ao esgotamento, como, por exemplo, né, a síndrome de burnout e a depressão, né? Então, ao mesmo tempo em que os atores do neoliberalismo submetem os sujeitos à necropolítica e a contratos de trabalho cada vez mais precários, travestidos por esse discurso da liberdade, o sujeito do adoecimento psíquico, improdutivo, revela sua ferida narcísica, tomando-se como um único responsável pelo seu fracasso. Essa perversidade, né, presente no mito da meritocracia, também diz respeito à forma como o direito e a justiça factual olha para a pobreza, né? Isso está presente bastante no filme Assuntos de Família, né? Essa lógica da justiça factual, né, que deixa de considerar a complexidade dos quadros de desamparo social, de falta de direitos sociais fundamentais, né? Mas, enfim, voltando então ao Byung-Chul Han, né, esse filósofo, eu concordo com ele até aqui, nesse diagnóstico que ele faz bio-sociopolítico, né, da passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do cansaço. Mas eu gostaria de pontuar dois pontos aos quais não me alinho na teoria dele, que eu acho que é pertinente para nós aqui, né? Primeiro, né, o Byung-Chul Han diz que aquele discurso do dever, da disciplina, da autoridade externa, ou seja, da sociedade disciplinar, né, vigente até o final do século XX, usava a interdição como seu principal expediente. O princípio da interdição como central tornaria possível o modelo freudiano da neurose, né, que fala do conflito intrapsíquico, do sujeito reprimido, angustiado diante da possibilidade de transgressão. No entanto, para o Han, o paradigma freudiano teria perdido a vigência. Não havendo repressão, e sim uma sociedade narcísica do desempenho, o superego que controla o sujeito obediente seria substituído pelo ideal, né, por esse ideal de desempenho. Os loucos e delinquentes, então, antes excluídos, são substituídos na sociedade do desempenho pelos depressivos e fracassados. Sua conclusão, por consequência, é que a depressão contemporânea não poderia ser alcançada pela psicanálise, o que eu discordo, né? Porque Han, né, primeiro desconsidera obras, né, como Luto e Melancolia, que trazem bases bem fundamentadas para pensar, né, os quadros de depressão, mas mais do que isso, ele desconsidera o fato de que a epistemologia psicanalítica freudiana se oferece como ponto de partida, né, para permanentes desdobramentos, como previsto pelo próprio Freud. Sobre esse tema, o filme Parasita parece se chocar com a hipótese de Han, né, do Byung-Chul Han. A casa da família Park é sedimentada em cima da prisão, do subsolo, mas a contenção disso que está no porão recalcado encontra os seus caminhos para vir à superfície, né, para vir à tona. Os Kim, a família pobre, conseguem
conseguem driblar os elementos de segurança dessa casa, né, suspensa, muito bem vigiada, e se instalam na superfície, na consciência, fazendo uso do desejo narcísico dos Spark, né? Então, a filha que busca um amor é ludibriada pelo professor, pelo falso professor de inglês, e a mãe que encontra uma falsa especialista em arte para escutar maravilhas, né, das obras do seu filho mais novo. Também rompe a superfície uma calcinha de uma suposta mulher de classe mais baixa, né, amante do primeiro motorista, né, que se torna elemento de fetiche do casal Park, né? Não é de hoje que o uso sexual dos corpos subalternizados é objeto de uma elite, é objeto do desejo de uma elite, né? Revelando que a relação entre classes no capitalismo traz essa camada libidinal, de projeção e satisfação dos que detêm o poder, né? De uso e descarte dos corpos não imunes, né? Importante lembrar, somos frutos de estupros, né, de negras indígenas, né? Um outro ponto problemático da visão de Byung-Chul Han é que a ausência do elemento coercitivo externo, essa negatividade característica da sociedade disciplinar, o leva a definir o atual estágio socioeconômico como essencialmente pós-marxista, por não haver mais um patrão que aliene o trabalhador, o proletário, né? Isso traz dois perigos, essa afirmação dele, né, sobre um pós-marxismo. O primeiro é de não perceber que a narrativa da liberdade no neoliberalismo é estrategicamente formulada pelos herdeiros dos mesmos capitalistas que dominaram a sociedade disciplinar. Ou seja, trata-se de um aperfeiçoamento do conceito de alienação, visando a sua maior eficiência e não do desaparecimento dessa alienação, né? Mas essa alienação em si sempre foi um processo subjetivo. Raoni, só para te dar uma dimensão de tempo, a gente já tem 30 minutos, tá? Da sua fala. Meu Deus, eu posso ultrapassar um pouquinho para conseguir chegar ao... Pode concluir, por favor. Tá bom. Bem, então, mas a alienação em si, ela sempre é um processo subjetivo, né? Tanto é assim que o seu combate corresponderia à tomada de consciência, né? A meu ver, essa dimensão de classe é o que permite romper com o véu discursivo dessa falsa liberdade e perceber em sua raiz a mesma lógica presente nas relações capitalistas de sociedades disciplinares. Não perceber esse paralelo é também não encontrar possibilidade de construir uma contra-hegemonia, é seguir justamente alienado e naturalizar o neoliberalismo, né? Esse processo de tomada de consciência, em Marx, é sempre um processo coletivo, cujo afeto da solidariedade é fundamental, né? No filme, a família Kim e o casal governanta e o preso, né, a primeira governanta, estão fixados pela corrida de ascensão social. E o desfecho da história, que traz uma menção à luta de classes, né, naquela cena bizarra de combate ao final, poderia ter sido diferente se houvesse esse afeto de solidariedade entre os Kim e esse casal, né? A liberdade é esse conceito relacional, então, né? A liberdade em amigo, inclusive, amigo, né, possui a mesma raiz, inclusive, né? Marx dizia que é somente na comunidade que o indivíduo possui os meios de desenvolver suas faculdades, né? É somente na comunidade que a liberdade pessoal é possível. Bem, essa tomada de consciência é objeto da psicanálise na sua vertente crítica, né? A prática clínica envolve a escuta do dito / não dito, né? A dimensão sociopolítica do sofrimento é uma dessas camadas, muitas vezes ditas, não ditas, mas fundamentais de serem escutadas para a compreensão do quadro psíquico, né? O cerne da subversão psicanalítica está em não desenraizar o sujeito do seu tempo, né? Dentro da lógica lacaniana aqui. Então, jamais desconsiderar o espaço ocupado ou suprimido pelos sujeitos nas estruturas sociais, políticas, raciais, né? Bem, de outro lado, a psicanalista também é uma função que opera, né?
o que determina as variantes da nossa escuta é a nossa história e o que a gente faz dela, sendo fundamental, portanto, a gente se perceber também nessas estruturas sociais, né? Segundo Rosa, já estou terminando, falta só mais um parágrafo aqui. Então, segundo a Miriam, né, Rosa, para além da constatação dos efeitos subjetivos e devastadores da exclusão, está a ética. E ética implica a promoção de modificações nas estruturas sociais e políticas, né? Aquele que não pode situar o falante e o seu sofrimento no cenário histórico em que está inserido, não pode fornecer um espaço de dialetização das opressões em jogo, e assim escamoteará da clínica a sua função emancipatória. Bem, tudo isso, né, a possibilidade de situar o falante a nós mesmos no cenário social histórico está condicionado pela nossa formação enquanto psicanalista, né? Sendo fundamental seguir pensando como as escolas têm trabalhado conteúdos de campos como a história, a economia, a teoria crítica, a teoria pós-colonial, a literatura latino-americana e brasileira, por exemplo, né, também sobre psicanálise. É isso que permitirá despertar a escuta para a dimensão sociopolítica. É isso que permitirá estabelecer a relação entre lógicas universais do neoliberalismo e as suas consequências sobre as particularidades, né, as subjetividades, né? Então, esse é um pouco a minha colaboração para hoje, né, a partir do que a gente vem discutindo bastante no Psicanálise na Rua. Eu queria só dizer que essa última parte do texto conta com argumentos que eu desenvolvi junto com a colega Tessa Guimarães em um artigo que a gente fez sobre as fundamentações teóricas assim do coletivo Psicanálise na Rua. Então, agradecer a ela também por... Obrigado, gente, pela atenção. Desculpa pelo tempo. Raoni, obrigada pela sua fala aí, né, tão complexa, cheia de elementos de ilustração, né, teórica. Vamos passar agora para o Carlos Frauzino, que tem aí 20 a 30 minutos também, depois a gente faz o debate. Bem, primeiro eu queria agradecer a Dani, a Daniela Iglesias pelo convite, mas antes de fazer qualquer comentário sobre o filme, sobre os filmes, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter aqui amigos da casa, amigos da vida, né, que não são da área psi, que estão aqui para conversar junto conosco, para falar um pouco sobre o tema, amigos da área psi que estão do Nordeste, do Sul, estou vendo a Luciane, o Helder, a Regina Esteve e outros tantos amigos queridos. Então, é sempre um prazer passar uma tarde na pandemia, para conversar sobre um tema, sobre um filme que foi tão badalado. Além agora, também vejo que a Sandra está aqui junto conosco, né? Uma pessoa exemplar e conhecida de todos, né? A Sandra Francesca. Então, em primeiro lugar, agradeço a Dani pelo convite para conversar sobre instigantes temas e sobre dois grandes filmes, né? Assuntos de Família e Parasitas foram filmes que tomaram as nossas mentes ao longo de 2018, 2019, né? E também ao Raoni, obrigado, Raoni, porque nós, ao longo de alguns meses, conversamos sobre temas que tratamos hoje ou que vamos tratar ainda. Então, obrigado por dividir a mesa contigo, por ter conversado antes contigo algumas vezes sobre essa atividade. E também aproveito para fazer uma singela homenagem à Stella Winger. A Stella, né, que foi minha amiga, mas e continuará sendo amiga e irmã de muitos que estão presentes aqui. Né, muito. E que partiu recentemente, mas eu tenho certeza que se ela estivesse entre nós, ela estaria aqui presente. Então, é uma forma singela, mas... E hoje, segundo diz a Lanusa ou a Flávia, seria aniversário dela. Então, é uma dupla homenagem, né? A Stella, que também ajudou batalhou pelo curso que nós temos hoje junto ao CEUB. Então, singelamente, é uma homenagem a ela pelo vigor, pela batalha que ela teve, muito mais do que tudo isso, pelo
exemplo de vida que ela nos dava, apoiava os jovens, as novas gerações, me apoiou, tenho certeza que eu estou vendo a Dani aqui, apoiou a Dani em vários momentos. Então, é uma singela. Bem, passando para o nosso trabalho, os filmes que escolhidos provavelmente foram vistos, pensados, né? Fizemos muitas críticas e lemos muitas críticas. E eu não vou fazer uma leitura do texto como fez Raoni, mas eu vou fazer um olhar, um grande voo sobre o filme com destaque para Parasitas, e vou convocar para ter alguns amigos meus para estar juntos, como o Freud, o Marcuse, o Marx, e outros tantos da Escola de Frankfurt, para pensar, mas pensar de uma forma livre os filmes, sem tanto rigor, né? Como eu já disse, Parasita foi o grande filme, premiado e badalado em 2019, cujo diretor Bong Joon-ho é um conhecido entre nós, né? Muitos desses filmes estão aí disponíveis, então ele, apesar de ser o primeiro filme sul-coreano que ganha vários prêmios junto ao Oscar, né, de melhor filme, melhor diretor, melhor filme estrangeiro, ou seja, categorias que apenas 4 ou 5, acho que são 7 diretores que ganharam esses prêmios, né? Então é um filme de destaque. E outro filme belíssimo, sensível, mas menos badalado, que é o Assunto de Família. É um filme japonês, dirigido pelo Korida, que pena que não teve destaque, e pena que nós não vamos ter tempo de falar sobre ele, pela sua riqueza e pela sua sensibilidade, que chega até a ser lírica, como que o afeto circula pelos cânones paralelos e pelos cânones marginais do mundo contemporâneo. São filmes que tratam e são locados em países com traços culturais tão diferentes dos nossos, né, o Brasil, mas com marcas tão próximas e semelhantes ao que vivemos no nosso dia a dia e que nos chama muita atenção. Estamos falando de uma cultura coreana, de uma cultura japonesa, que mesmo que tenha traços capitalistas, elas são muito distintas do que a nossa brasileira, como diz o Rony, com marcas de desigualdade, riqueza e educacionais muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, esse filme nos toca, e eu vou falar um pouco sobre isso. Só para dar um pouco a ideia, né, falar um pouco sobre a história sobre esses dois países, a Coreia e o Japão são países que viveram duas guerras, né? O Japão viveu a Segunda Guerra Mundial e a Coreia viveu a Guerra da Coreia, mas que nos últimos anos apostaram pesadamente em educação e na indústria de tecnologia, e que tornaram-se, por isso, objetos de estudo de muitos brasileiros nos anos 80, 90 e 2000. Né? Há uma colega, uma amiga íntima que está presente, a Regina Cavini, que presenciou isso na Unicamp, como que a Coreia e o Japão eram os casos, né? O que eles poderiam nos ensinar, né? E depois de tempo a gente viu que o grande modelo não era o Japão, Coreia ou os tigres asiáticos, mas sim a China, né? Pessoas que hoje têm um certo renome internacional fizeram a sua tese de doutorado sobre a Coreia. Mas a pergunta ficava: mas quais foram as marcas e os traumas dessas guerras nas dinâmicas societárias? Bem, ao longo do filme, o Bong, né, chamando o Bong já íntimo dele, traz algumas referências a tais traumas, né? Algumas referências jocosas à Coreia do Norte. E também, simbolicamente, eu leio que aquela rede de bunkers que estava presente nas casas era um traço do recalque, era um traço do trauma daquele momento das guerras.
né? Eram bunkers de defesa a um possível ataque à Coreia do Norte. Mas que não era só isso, né? A gente podemos ler e podemos saber como uma forma de recalque a algo que nós não sabemos ainda, mas que estava presente. Depois eu volto isso, né? Só para ter um exemplo concreto, após o fim da Guerra da Coreia, nos anos 50, o PIB per capita da Coreia do Sul era metade do brasileiro. Menos de uma década, esse indicador, o PIB per capita, iguala a marca do Brasil, e meio século depois, o PIB coreano, PIB per capita, é 3 vezes mais superior ao brasileiro. Então, chama atenção, né? Chama atenção esse investimento educacional, chama atenção isso. E também chama atenção algo que nós vamos ver, como que isso vira um fetiche. Seja um fetiche à la Marx, né? No final dos anos, né, do final do século XIX, que está no Capital, ou também chama a atenção do fetiche do texto do Freud de 27, depois de todos os textos que ele trata ao longo da sua obra, e não tem a ver com isso, mas tem a ver com a divisão do ego, que é o último texto que ele trata em 39. Então, esse fetiche que nós temos sobre educação, onde permitiu uma liberdade poética, é que a esquerda tem com a educação, que acaba sendo um grande fetiche, né? Mas um fetiche que está, como diz o nome, fetiche que está no lugar do quê? Mas isso é uma questão que eu deixo para lá. E em menos de 40 anos, a Coreia do Sul deixou o grupo dos países mais pobres do mundo para se tornar um dos mais avançados do ponto de vista da informática e tecnologicamente falando. Universalizou com qualidade o ensino de 1º grau, 2º grau e com participação altíssima do 3º grau. Ou seja, é um país que, do ponto de vista social, está muito mais à frente do que nós estamos, né? Mas a pergunta fica, né? O que os tigres asiáticos, à época, Coreia, Japão e outros tantos países, poderiam ensinar ao Brasil? E o que a Coreia e o Japão têm a ensinar? A questão fica em aberta, mas o tempo passou, e nos anos seguintes, outros tantos acadêmicos e outros tantos amigos passam a estudar os não milagres desses tigres, um pouco o que o Raoni falou. Ou seja, a fragilidade econômica, o caráter fetichista da educação, o mito da mobilidade por meio da educação, os déficits democráticos, são uma sociedade corrupta, etc., etc. Mas aí temos o filme do Bong, que nos mostra, em vários momentos, alguns desses sinais desse processo e deste país absolutamente contraditório, mas que nos faz pensar, que faz pensar a Coreia, mas que também faz pensar o Brasil. Se é um país exitoso, com tantas falhas sociais, onde nós estamos, onde nós ficamos? Quais são os nossos... Alô? Ângela, estamos vendo sua tela, né? Franzino, acho que se você falar, a gente consegue te ouvir. Talvez a gente não consiga te ver. Tá legal. Voltamos ao esquema de dar aula, né? Falar e sem ver as pessoas, mas tudo bem, né? Mas para tanto... Só por um pouquinho, só um pouquinho. Não, tem problema. Bem, mas aí fica uma questão, né? Que é inquietante, né? A primeira questão é essa que eu já um pouco adiantei. Por que Parasita se tornou o grande filme de 2019? Que levou o Oscar de 2020 em algumas categorias e ganhou Cannes no mesmo ano. E assim mesmo como o Coringa, que levou grandes prêmios do cinema, como foi Cannes. E se a gente forçar um pouco a barra, a gente vai dizer do Bacurau, do Kleber Machado. Então, o que esses filmes trazem? O que eles mostram? O que eles demarcam?
Ou será que são formas apenas de comunicação ou que marcam um certo inconformismo da nossa bolha, né? O que isso traz, esses filmes, né? Eu não vou dizer Roma, que aí seria outra forma, mas, né? Enfim, o que diz isso, né? Mas filmes que têm um senso estético, que foge ao maniqueísmo interizado do bem e do mal, personagens não caricatos e narrativas que permitem várias cronologias, não só começo, meio e fim nessa ordem, mas de outras tantas formas. Por que esses dois filmes, principalmente Parasita e Coringa, nos marcam nesses 2 últimos anos? E anos onde nós temos uma ascensão da extrema-direita ou até do fascismo. O que isso nos diz? O que isso nos diz na nossa dinâmica social ou da nossa forma de ver e falar, pensar o mundo? Eu acho que isso é um indicador, ou até a nossa bolha está muito bem culta, está muito bem informada, mas nós não temos muita forma de diálogo com outras bolhas. Um outro ponto que os dois filmes tratam, que o Raoni já trouxe, é a relação entre o universal e o particular, o universal e o singular, o global e o nacional, né? São filmes que, como eu vou dizer há pouco, que apesar das locações serem em alguma cidade do Japão, em Seul, né, e que trata da dinâmica da vida de três famílias, no caso do assuntos de família, os Tibatas, os Kins e os Packers, mas esse filme poderia ser filmado em qualquer outra grande cidade, né? Poderia ser filmado em São Paulo, Londres, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova York, Brasília e diria até no entorno de Brasília, ou em qualquer condomínio do mundo. Então, são filmes que tratam de com um traço cultural diferente, sem as nossas marcas, como o racismo da pobreza, mas que tratam do nosso dia a dia, né? E aí, eu acho que para nós que, né, que trabalhamos ao longo de 2018 e 2019 o Texto Estranho, eu acho que esse lado, ele traz esse sentimento de estranhamento, o sentimento de familiar ou do sinistro, que é tão conhecido para nós, né? Esse estranhamento familiar que é invocado pelos filmes e com uma violência simbólica própria deles. Eu vou poupar vocês de ler uma citação do Freud, né? E aí a pergunta é, será que os sofrimentos e as dores mentais, algumas vezes ditas, outras não ditas, perceptivas ou não, dos Tibatas, dos Kins, eu diria até dos Packers, né, não são conhecidas nossas no que diz respeito aos nossos Silvas, aos nossos Souzas ou até aos nossos Safras. Até que ponto que essas dores elas não são comuns, apesar dessa marcação tão díspara do ponto de vista cultural, né? Eu estou dizendo Packers e Safras, para não dizer outros nomes, porque também há uma dor nessa classe um pouco maior, mas eu falo dessa outra elite, né? Passando para o filme Parasita, uma pena de não poder e não ter tempo de tratar o assunto de família, né? A gente sabemos por meio do dicionário que parasita é assim, um organismo que vive em outro organismo dele, obtendo alimento e não raro causando dano. Ou ainda, coloquialmente, é aquele que vive à custa alheia por pura exploração, né? Um maniqueísmo claro. Mas aí temos o filme do Bong, né? Onde os personagens ou famílias, elas não são meras alegorias do bem e do mal, elas são muito mais complexas. E todos, né, seja os Packers ou seja os Kins, eles se revelam capazes de pensamentos e atitudes sádicas. Quem que viu o filme não, às vezes, ficou torcendo pelos Packers, né?
E aí permite pensar quem que é de fato parasita, quem parasita quem, e onde fica a nossa querida luta de classes. Né? A própria foto do cartaz do filme Parasita, ela é reveladora. Ou seja, né, é uma dimensão da dor humana que é um pouco mais complexa e um pouco mais, tem muito mais matizes do que o certo e errado, do que o preto e o branco, e a luta de classes ela fica muito mais complexa, ainda mais quando pensamos do ponto de vista contemporâneo, né? E isso vale para nós agora, pensar até do ponto de vista de como é que nós estabelecemos uma estratégia não para a defesa partidária, mas para a defesa da vida. Né? Parasita também oscila entre o humor, entre o humor, o absurdo, o drama, o suspense, o horror. Um filme que não cabe em gênero, uma assim narrativa onírica que pode ser feita em diferentes tempo e ordens. E aí vocês me permitem uma liberdade poética para também fugir um pouco dizendo que os monstros nessa trama são as próprias pessoas, ou melhor, sobretudo, é a estrutura monstruosa sobre a qual o mundo coreano e o mundo brasileiro se organiza e produz monstruosidades, né? E aqui não tem como não deixar de pensar todos os trabalhos da regulação pulsional do Freud e do próprio Leviatã do Hobbes, né? Como sabemos, a trama se dá na interação entre os Kim e os Packers, né? Famílias que têm em espelho pai, mãe e filho. Né? O nome Packer, por sua vez, pode ser de qualquer família que vive novamente em qualquer lugar do mundo, né? Em Londres, Nova York, Lago Sul, Lago Norte, Campinas, da minha terra, Jardins Leblons, ricos que são deslumbrados, uma elite sem raiz, sem referências históricas, sem identidade. Basta lembrar a festa de aniversário. Casas com projetos assinados, amplas, aparentemente seguras dos perigos de fora. Jovens, né, os Packers, e aí tem uma alegoria do diretor, que não só em idades, né, mas também uma aparente inocência, assim, a sexualidade infantilizada. Né? Os Kim, por sua vez, né, são mais velhos, o pai mais velho vive confortavelmente em sua pobreza, o pai está sem emprego, mas vive em um cubículo abaixo do nível do asfalto, em que a única janela mal alcança a rua e os bêbados insistem em Alicia aliviar. Até há uma indicação de glória nos 15, a medalha olímpica da matriarca. E até lá há alguns livros na sala. Mundos separados e marcados pela dualidade, claro, escuro, limpo e sujo, amplo e restrito. Mundos que, por sua vez, não têm vasos comunicantes, mundos estanques, onde a única ponte possível é a educação, e é onde esses mundos passam a se comunicar. Nesses mundos, não há o outro como um sujeito, há funções. Vide a conversa entre os pais da família Kim e o pai da família Packer, o motorista ou não, sobre afeto. Né? Sempre era marcado, era o fluxo do afeto, ele era limitado. Né? Era como se a posição de classe naquele exato momento proibisse os afetos seculares, afetos que são tão revolucionários nesse filme, fica muito claro, né, que há um próprio circuito do afeto entre os 15 e entre os Packers. Famílias, né? Tanto é que eu não aqui citei nomes, porque eu vejo que são famílias que se relacionam. Né?
nesse fosso tem um dado da Oxfam, que eu acho que todos aqui conhecem, mas eu volto a citar, que em 2018, 28, vejam, 28 pessoas mais ricas do mundo detinham, agora deve ser mais, a mesma riqueza que 38,8 bilhões de pessoas mais pobres, ou seja, 50% da humanidade. Ou seja, esse fosso que o Bong afirma, né, ele tem um eco profundo, né? Não é à toa que o Bong é uma pessoa brilhante, né? O afeto não circula, apesar da interação entre esses mundos. Aí eu volto. A única ponte é a educação, mas sem ela não há saída. O ensino de inglês, um idioma universal e, ao mesmo tempo, estrangeiro para o povo coreano, é a ponte entre esses dois mundos. Né? O filho dos Kim, professor de inglês, ele faz a conexão entre os dois mundos, ou classes sociais, com marcas muito bem claras, e que se inicia a dinâmica do filme. Mas uma dinâmica, apesar dessa interação, como já trouxe o Kauni, há uma diferença muito clara, que não é uma diferença intelectual, é uma diferença sensorial, corporal, somática, é o cheiro. Pobre tem cheiro. E os packers estão tão envolvidos nas suas questões que quem vai identificar este cheiro é o filho mais jovem. Ou seja, é o cheiro, né? É uma coisa que não é renda, que não é nada mais do que isso, é uma coisa atávica a qualquer um de nós, o cheiro. Bem, essas dinâmicas, dado o cheiro dos pobres, as diferenças, né, as dinâmicas dessas famílias seguem pautadas de golpe em golpe, de crescente ingenuidade, mas dentro de uma aparente harmonia. Um pacto entre classes sociais, um pouco como nós vivemos aqui no Brasil, ou vivíamos. Assim, a ingenuidade crescente dos pactos e os planos mirabolantes dos Kings é o que marca um pouco a dinâmica do filme. No entanto, como sempre, a realidade se impõe. No caso, uma chuva forte que irá promover a retirada de todos os biombos, de todas as telas que separam esses dois mundos e essas classes sociais. Os pobres, em seus porões, perdem todas as suas casas. E aí emerge uma cena muito forte, que é a cena do esgoto, ou seja, os pobres, até para o Kim chegar à sua casa, ele tem que descer. E ele que, quando ele chega lá, ele está no meio do esgoto. E não é um português tão coloquial, mas está no meio da merda. Ou seja, não tem mais véu, não tem mais pacto de classe. E ele acaba perdendo absolutamente tudo. Enquanto que para os packers a chuva é algo lúdico, é algo melódico, é algo lírico. Né? Ademais, a chuva permitiu que todos os traumas, todos não, mas alguns traumas e até alguns sintomas emergissem com toda a força e com toda a violência dos seus bunkers. Né? É como se fosse o retorno do recalcado. Mas a vida dos parasitas continua. Né? Após a tragédia, surgem outros parasitas que vão levar a vida de parasitagem à frente. Novos, após a grande crise, a grande morte, a grande tragédia, a casa fica desabitada e chega um conjunto de alemães para morar lá e a vida continua. Né? Os parasitas continuam. A saga dos parasitas continua. Bem, apesar de ser uma fala curta, pretendi falar de vocês um pouco da minha leitura sobre o filme Parasita, um pouco que a gente possa abrir, conversar sobre
esse filme, sobre os vários pontos que ele aponta, etc. É isso, Dani. Obrigada, Frazino. Acho que as duas falas têm uma complementariedade aí, né, que eu acho que é interessante, mas queria chamar atenção para algo que o Frazino falou, para a gente começar o debate, sobre a questão da universalidade, né, dessas condições, né, principalmente o assuntos de família. Eu que trabalhei na vara da infância, acho que a Lúcia Passarinho também trabalhou lá, né, não é muito diferente essas condições de vida, de sofrimento, a precariedade, né, as situações de violência, como elas estão acompanhadas aí de várias situações de vulnerabilidade e que aparece tanto no Brasil quanto aparece lá. Então, vou abrir para o debate e, para mim, uma das cenas mais impressionantes do Parasitas, né, é a questão daquelas fezes, né, saindo do esgoto, né, o quanto que eles não conseguem, as marcas de classe, né, que tanto o Raoni como o Frazino trouxeram, né, que é o cheiro, né, o quanto que a família Kim tenta disfarçar, né, a sua procedência, mas que aparece, de alguma maneira, as marcas, né, e o conflito ali. Então, vou passar para os colegas, vou abrir o debate. Vamos fazer inscrição pelo chat, que fica mais fácil? Quiserem levantar a mão também, pode ser. Alice, por favor. Bom, eu queria agradecer ao Raoni e ao Carlos, né, essa riqueza de assuntos, mas eu tenho uma curiosidade. Na Coreia do Sul, existe sociedade de psicanálise? Alguém sabe me dizer? Eu sei dizer da China e do Japão, que eles estão estimulando muito, né? Que a IPA tem estimulado. Mas o filme... Mas a Coreia do Sul eu não sei dizer. Pois é, porque eu achei isso muito interessante, porque a gente exalta muito, não é, a Coreia, a mudança da Coreia e tudo mais, e eu convivo com alguns coreanos, tenho essa sorte, coreanos do Sul, né? Tenho essa sorte, e realmente a disciplina deles é uma coisa que chama a atenção, sabe? Não existe, no momento de uma ordem ser dada ou de cumprir uma disciplina, o fator, será que vai aguentar a frustração? Ou aquele fator tão comum aqui no Brasil, coitadinho, não fala assim com ele, não. Sabe? Então, o que mais me chamou a atenção no filme foi a pobreza interna, sabe? Quando o filme acabou, eu fiquei muito impactada pela falta da gratidão, sabe? E a gratidão, segundo Melanie Klein, ela só pode acontecer em pessoas que têm condições de entrar na posição depressiva, para que aí possam simbolizar, né? E, através do simbolismo, criar situações de reparação, né? E nesse filme em particular, eu não vi nenhuma reparação. O que me chamou a atenção, que eu achei assim, muito bonito no filme, foi que aquele pai coreano, o rico, que eu não sei o nome qual é, que já vi esse filme tem muito tempo, ele vai dormir num sofá da sala para que ele possa ver o filho dormir numa cabana no jardim e ele poder cuidar do filho. E ele deixa o filho dormir lá. Então, a preocupação, o afeto, né? E ele, que é o pai, e que a gente, talvez porque eu estou acostumada aqui com essa coisa mais antiga do pai carteira aqui do Brasil, né? É justamente ele que vai. A mãe não vai.
né? Então, isso me chamou muito a atenção. E sempre a preocupação dele de fazer uma coisa boa. Então, o que me chamou a atenção foi exatamente a falta de gratidão e a pobreza emocional. A pobreza de não conseguir entrar, de alguns personagens, não é? Não são todos, de eles não conseguirem entrar na posição depressiva e, com isso, desenvolver uma capacidade para pensar e, consequentemente, de fazer uma reparação, né? Eu até peguei um livro aqui durante a reunião em que Klein, tem uma citação aqui, que Klein estudou o sentimento de gratidão como o oposto do sentimento de inveja, né? Ou seja, como uma permanente relação internacional e dialética entre as pulsões de amor e de ódio, né? Então, isso foi o que me chamou a atenção do filme, né? Foi essa pobreza emocional, né? Essa dificuldade de gratidão, ou de repente, pensar, né? O que ele está fazendo, né? Matar aquela mulher, rolar pela escada, deixar ela amarrada. Não havia menor sentimento, não é? De remorso, de pena nele, né? Então, isso foi o que me chamou a atenção no filme. A Nise quer fazer um comentário. Nise Nascimento. Acho que a Nise está com alguma dificuldade aí de abrir o microfone e falar. Alice, eu também pensei nessa questão, é quase que uma superficialidade de afetos, né? E aí eu convivi com sul-coreanos quando eu tive uma temporada no Canadá. E eles têm muito essa lógica que o Raoni trouxe, da lógica do desempenho, né? Eles são muito voltados para a tarefa, para a produção. Mas uma coisa que me impressionou muito, na minha sala, a metade era sul-coreana, né? Então eram, sei lá, 11 jovens, e elas queriam ser professoras, né? Porque ser professor na Coreia do Sul é uma grande conquista. Sobre a sua pergunta, se tem sociedade de psicanálise, a Mariana escreveu pelo chat que tem, tá? Sociedade de psicanálise na Coreia do Sul. Conseguiu, Nise? Obrigada, Mariana. Quem quiser falar, pode pedir a palavra pelo chat ou levantando a mão. A mão, nem todos eu consigo ver. Frauzino. Tem um aspecto que eu não disse, o Raoni também não disse, né, que mesmo que na Coreia existe esse alto índice de educacional, não sei como dizer o melhor um termo, existe algo que transpõe o filme do Bong, que é a questão eu não sei se para todo mundo, você está falando um pouquinho baixo, eu não sei não, se... Agora. Tá. Que transpõe todo o filme, que é a questão do pensamento mágico e do amuleto. Né? É uma coisa que é a pedra da, né, prosperidade, etc., que ela vai até o final. Né? Então, é uma coisa que chama a atenção, ou seja, que isso é uma coisa dada para pensamentos brasileiros, e quase que o fetiche também, né? Um fetiche da coisificação do poder. Né? Se eu tenho acesso a essa pedra, um contato com ela, a um fetiche, um amuleto, etc., eu estou em contato com algo superior. E o que chama a atenção é que num país como o da Coreia, você tenha isso, quer dizer, o Bong traz isso, quer dizer, ele traz isso como um elemento. Para mim, fica uma coisa seguinte, como é que é difícil, né, nós, enquanto ocidentais, que moramos desse lado do Atlântico, entender uma forma de pensamento que tem outras matrizes. Né, assim, mesmo que tenha o universal, que tenha o geral, que tenha o global, etc., é muito difícil conhecer um pouco a matriz cultural coreana, né? Um pouco isso que me vem por causa da Alice, né? Nós estamos falando assim, né, de chegar à posição depressiva, mas como é que isso é feito num mundo que tem outra
matriz ideológica, que tem uma matriz ideológica no sentido muito mais amplo, né? Nem que sai da questão política e ideológica, mas na questão como é que isso é feito, como é que isso se permanece. E se nós formos levar em conta, é essa pedra que precipita toda a cena final, né, daquela violência que faz com que todo aquele recalcado, que eu estou chamando recalcado, saia do porão, que mate, etc. E aí, no meio dessa confusão toda, chega o cheiro, né? A morte sai pelo cheiro, onde o pai dos 15, ele sente o cheiro, quer dizer, ele sente o comentário que é feito sobre o cheiro do pobre, e aquilo atavicamente, pulsionalmente, sem nenhuma regulação, ele vai lá e mata o cara. Então, como que mata o pai dos Packers? Então, é uma coisa que para mim ficou muito marcante e ficou solta no filme, né? O filme tem muitas pontas soltas, né? Então dá para você fazer muitas leituras. Parasitas, né? Não é o Assuntos de Família, que é um assunto, que é um filme um pouco mais fechado, mas é muito mais bonito, é muito mais lírico, né? Parasitas não, Parasitas ele mexe, ele gera esse estranhamento, né? Essa coisa violenta que você não sabe muito bem, né? Eu vi 2 vezes. A primeira vez que eu vi no Cine Brasília foi aquele cinema, acho que chega a centenas de pessoas, um silêncio absolutamente no filme, ninguém se mexia. Então, o que é muito difícil essa leitura, e isso de 2 mundos completamente distintos, mesmo que sejam capitalistas, né? E me chamou muita atenção, mas muito mesmo, né, ele ganhar os Oscars. E não ganhou 1 ou 2 categorias, ele ganhou as principais. Melhor diretor, melhor filme, melhor estrangeiro, etc. Então, não é uma coisa simples. Será que é uma coisa só de mercado? Não sei, né? Será que, no fundo, é a academia americana que está lá querendo chegar né, chegando no leste asiático? Não sei. Mas isso sempre me marca um pouco quando nós... Tem até um amigo que estava aqui que entende muito sobre o mundo oriental, que é o Celso França, né? Ele viveu na China, viveu na China, ele passou a adolescência no Japão, e ele tem um olhar para esse mundo oriental que é diferente do nosso. E agora, essa pedra mágica, né? Então, não sei, Alice, você falou um pouco, eu fiquei pensando, como é que um povo japonês pode chegar à posição depressiva, né? Essa é a minha pergunta mesmo. Aliás, eu vou até falar, caso... Você consegue abrir agora seu microfone? Dani, se o Celso estiver aqui, ele poderia falar um pouco sobre esse... Sim, claro, se ele tiver... Orientalismo. Seria um prazer encontrá-lo. Sim, mas eu poderia falar antes um pouquinho. Sim, aqui você estava inscrita primeiro, por favor, Nise. Sim, que aí eu pego carona na Alice, que é inspiradora, e o Frauzino, que a gente traz esse universal e o específico. E aí, eu fiquei aqui pensando também, eu tenho aqui, estou descobrindo e estou amando, mas aí tem, né, o namoro, primeiro é a paixão, depois a gente vai calibrando, né? Do Byung-Chul Han, que foi falar, desse filósofo da Coreia do Sul, que está na Alemanha. E tem livrinhos especiais, pérolas. Então, um deles é o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Quando fala de técnicas de poder, obrigada, Frauzino, porque você trouxe algo também, como é que foi o comentarista anterior, Raoni? Desculpe, Raoni. Raoni. Raoni, não, olha, indígena. Então, acho que ao mesmo tempo nos traz essa mistura. E aí eu lembrei do Darcy Ribeiro, dessa nossa miscigenação, que é única, uma corte real
vem de Portugal para cá e traz toda uma biblioteca. É algo impactante. Então, essa questão cultural, universal e individual nos marca como pessoas, como país, como família, como ambiente que, quando um bebê chega, é apresentado ao mundo via esses olhos. E essa questão de diferenças sociais, econômicas, para um bebê, para uma criança, o olhar do mundo não é marcado por essa diferença. A linguagem que vem... Oi, Alice, cadê você, querida? Essa linguagem do afeto, essa linguagem que conecta o outro. E esse cultural, um bebê, se a gente pega um bebê que nasceu, isso a gente tem aí vários filmes, nasceu um bebê gêmeos ou nasceram gêmeos, tem até filmes, você tem numa família rica e botou numa família pobre. Mas se nessa família rica tem recursos econômicos para dar as melhores oportunidades de educação, mas as oportunidades do afeto, as oportunidades do amor foram coaguladas, e a clínica mostra isso, e aí vem um pobre com poucos recursos, não estou romantizando, não sou ingênua, já fui no meu mundo de latência, mas se tem uma afetividade possível, apesar de, imagine morar numa comunidade onde há um terceiro, quarto poder e que você tem que pagar pedágios para sair ou não, onde meninas jovens são... Desculpe que eu me emocionei, são utilizadas, são ultrajadas, são violadas em todas as dimensões do subjetivo. Olha, é impactante. Mas sobreviver numa pobreza econômica, mas sobreviver concomitante numa riqueza amorosa, isso faz a diferença. E aí esse filme, Os Parasitas, em maior ou menor grau, nas diferenças econômicas. Somos todos, com os nossos sonhos, com nossos egoísmos, com as nossas possibilidades. Eu vou tentar aqui, que me fez pensar, obrigada, Frauzino e o Raoni, adorei o nome, gostaria até de saber a etimologia, mas, enfim, familiar, hein, Raoni? No mal-estar e civilização, estou concluindo, Dani, o Freud fala assim, os homens não são criaturas gentis que simplesmente reagem quando agredidos. Os homens são extremamente agressivos. E a guerra, ainda que travada de forma preliminar e disfarçada, e podemos incluir, né, a guerra econômica, e que é contundente, continuou Freud, muitas vezes parece ser destino e paixão dos homens. Como lidar com isso? Há pessoas que buscam um processo psicoterapêutico, vou dizer assim, a psicanálise na rua, mas sabemos que é um acompanhamento importante, mas é um band-aid. O Freud dizia, descer aos infernos é algo... Eu estou aqui nas minhas palavras, Hades, ele provoca, impactante. E a gente sabe,
quem passa por um processo de análise vai passar para o seu egoísmo, para as suas invejas, para as suas pobrezas e para as suas riquezas. E assim poder, talvez, tornar-se uma pessoa melhor, para uma empatia com o outro, independente de qual parasita é. Era isso, Dani. Obrigada. O Raoni, depois a Maria de Lourdes Teodoro. Pronto. Não, eu queria comentar a fala da Alice Maranhão, que eu acho que tem elementos assim dessa questão que ela coloca, né, da pobreza, né, por essa impossibilidade da gratidão, né, que eu acho que tem a ver com esse cenário assim histórico, social, recente, né, da Coreia do Sul, tentando fazer, né, esse exercício que eu me propus, né, de diálogo entre a sociologia, a história, o campo das ciências sociais e a psicanálise, né, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, que o Carlos pontuou também, né? Então, depois de um longo processo de crescimento, né, econômico, existe, a partir do final da década de 90, uma retração muito grande, né, dessa economia e um neoliberalismo muito forte ao mesmo tempo, né, que leva a essa lógica, esse discurso da liberdade, né, e da meritocracia, né, via, enfim, mas que gera uma impossibilidade de empatia, né, uma competitividade muito forte, né, e uma impossibilidade de desses sentimentos de aproximação, né, de ver o outro na sua completude, né. Então, só ressaltando mesmo a influência desse cenário histórico, social, que me parece ter a ver com a questão que a Alice coloca, né? A impossibilidade, como eu falei também, isso é parte, né, da impossibilidade de uma consciência de classe também, né? De uma consciência da precariedade, enfim. Raoni, segura o fone para você falar, que fica melhor para a gente. Ah, tá. Eu já terminei minha colocação, era só tentando ilustrar pelo cenário social histórico um pouco assim a questão que a Alice coloca. Maria de Lourdes Teodoro, por favor. Sim, agora sim. Boa tarde a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, estava num outro compromisso e peguei a parte final da fala do Frauzino. Infelizmente não ouvi o Rony, mas parece que vou poder ouvir depois, né? Que está sendo gravado, então vou poder ouvir depois. Mas eu fui muito impactada por esse filme, achei assim bem impressionante em termos de linguagem de cinema mesmo, e a abordagem também que ele faz da diferença, né, sociocultural entre essas duas famílias. Curiosamente, achei a família pobre mostrando muito mais coesão interna, né, no se virar para sobreviver, né, um apoio mútuo permanente, e a família rica parecia mais afastada, mas assim, tudo estava muito seguro, muito certo, e mostrava poucos vínculos, né, entre eles, para minha percepção. A questão do cheiro, que o Frauzino chamou muito a atenção, me lembrou muito o filme brasileiro, um filme que eu não entendi muito, eu achei bem depressivo, O Cheiro do Ralo. O cheiro do O Cheiro ralo. do Ralo, que eu não entendi muito também, mas assim, uma coisa me evocou a outra pela questão da importância do cheiro, né? Das cenas do filme que me marcaram um bocado também, foi aquela sobrevivência no sótão, onde ela alimenta o marido por um tempo sem que ninguém perceba. Achei aquela cena
muito simbólica também, né? Porque a ideia era um caminho para a sobrevivência da família rica em caso extremo, né? Em caso de guerra, algum conflito político, etc. E é naquele espaço, naquele canal, naquele espaço estreito e pouco ventilado, que a mulher vai poder cuidar de um marido que está como que desaparecido, né, para muitos, né? Achei extremamente impactante essa cena, mesmo lá pelo final, quando alguém descobre e conversa com ele de longe, através desse túnel. Eu gostaria de ouvir o Frauzino falar um pouquinho mais disso, mas eu queria trazer uma questão que sai do cinema. Eu tenho um vício, eu sou comparatista de formação, e estou sempre buscando os outros elementos para aproximar e ajudar a pensar as situações. E nesse filme, essa questão, estou sentindo maior falta de ter lido o livro que a Mariana nos sugeriu sobre o dom, porque seria extremamente importante já ter. Eu não fiz aquela leitura do Maurício sobre o dom, é o que eu gostaria de ter aqui nesse momento, porque a situação do filme, a agressividade, né, a violência, a morte e tal, me lembra muito a questão do dom, tá? Possibilidade de receber, né, de agradecer, a questão da gratidão da Melanie Klein, que já foi citada. Mas, assim, a pergunta seria: como é que se pode? Porque ali eu acho que não é dom exatamente, é uma troca, um trabalho, esse trabalho é pago, em alguma coisa não é reconhecida e surge essa violência, né? Eu gostaria de Frauzino falar um pouquinho mais desse momento, desse movimento, quando se parte para a violência, quando tudo parecia uma relação de trabalho que ia indo, interessante, a família pobre se virando para botar todos os membros lá dentro, e parecia que seria bom para todo mundo, né? E depois desse desvio tenebroso. Queria ouvir um pouco mais, Frauzino, sobre esse desvio tenebroso do final do filme. Antes de ouvir o Frauzino, a Luciane Moraes tinha se inscrito, vou passar a palavra para ela, e depois para os comentários do Frauzino e do Raoni. Luciane, a gente agora. Olá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a possibilidade de falar um pouquinho do filme e dividir esse espaço com vocês. Eu queria falar, em especial, de uma cena do filme Parasita que eu achei bastante estranha. A cena em que a família está chegando lá no bunker, lá no subsolo, e parece que tem uma quebra do modo como os atores atuam, e aí no sentido da dramaturgia, né, fica um tanto estranha, fica bizarra, até parece que, me lembra longínquamente um anime, muda a forma de atuação. E vocês me fizeram pensar que esse estranhamento, essa coisa meio ridícula mesmo, meio bizarra, talvez possa ter sido proposital, justamente para mostrar, né, o quanto se assemelha, né, a essa luta de classes, enfim, entre o consciente, o inconsciente, entre os privilegiados e os não privilegiados, enfim. Foi algo que me ocorreu aí a partir da discussão de vocês. Agradeço muito. Frauzino, passo a palavra para você. Bem, eu só queria dizer que a Luciane, ela é do Paraná, né, está conosco aqui, ela veio do Paraná. Obrigada pela visita, Luciane. Eu que agradeço, sou do Grupo Psicanalítico de Curitiba. Lourdes, pergunta boa sua. O que acontece ali, né? O que acontece? Eu confesso que eu fico pensando que o Bong ele coloca ali como a vida, apesar do pacto de classes, apesar de tudo estar tranquilo, estar bem, há algo do imponderável, e ali é do meio ambiente. E o que eu leio daquele fato não é do ponto de vista formal do que rompe, mas eu sinto que aquele fato é o retorno do recalcado.
sabe? É algo que está ali, que é algo que a sociedade coreana recalcou, funcionou, neurotizou, né? Não fez perversão, não fez nada e recalcou. E que por alguma razão, e que ali é a chuva, porque é a chuva que tira, no fundo, as férias, né, dos Packers que vão fazer um acampamento, aí não dá certo, e voltam para aquele lugar. E nesse mesmo tempo, os Kings estão assumindo o lugar dos Packers, está numa grande festa. E aí acontece um pouco isso. Eu leio aquilo como uma questão que a sociedade coreana ela não resolveu a sua questão com a Coreia do Norte. Ela não resolveu a questão de como vai se sobreviver fora da educação, porque ali é uma pessoa endividada que, por sua vez, ele tinha sido chefe do pai dos Kings, né? Então, da fábrica de bolos. Então, ali, o que eu vejo mais é isso. E é também como é que ali as pessoas, de uma forma geral, aceitam aquela condição. Ou seja, um pouco a disciplina, o traço oriental, alguma coisa assim. Eu não sei, eu não vou te responder, eu sei disso. Mas o que me chama atenção também é como é que o Bong é um sujeito genial que eu não conhecia, e aí falando com um amigo meu venezuelano, argentino, Jean-Marc, ele falou, Carlos, você tem que ver os filmes do Bong. Ele é sensacional, aí eu fui atrás e vi alguns. Ele é sensacional, né? E uma coisa que marca, né, assim, sociedade informatizada, sociedade da Samsung, da LG, que exporta para o mundo inteiro, está na quarta, quinta, sexta, sei lá qual é a tecnologia de microeletrônica, etc. E o que move ali aquela sociedade é o código Morse. É algo absolutamente primitivo, é algo absolutamente arcaico de 200 anos atrás. Então, esse jogo que o Bong faz, arcaico, primitivo, moderno, mas aí eu digo, quando eu digo primitivo, eu estou dizendo do nosso primitivo, dos psicanalistas, não estou falando do primitivo no sentido cronológico, eu estou falando do ponto de vista do nosso arcaico, como que esse arcaico ainda mobiliza as pessoas, né? Como é a nossa escuta, ela é ainda pautada por esse arcaico. Então, esse filme, a segunda ou terceira vez que eu vi, foi justamente um pouco como é que esse arcaico primitivo, ele está presente mesmo em uma sociedade absolutamente moderna, entre aspas, né? Então, é esse jogo que ele faz. E ele faz de uma forma brilhante, né? Você fica ligado no filme do começo ao fim, né? Todo o tempo. Começa com a primeira cena, né? Do percevejo ou daquele parasita e vai até o final. E aí, quando você acha que acabou, não acabou ainda, né? Assim, você vai, né? Não é um filme para cardíacos, porque ele vai crescendo. É bom. Então, é um filme que ele tem muitas facetas, tem muitas linguagens, tem muitas pontas que nós podemos pegar e falar sobre ela, né? E acho que isso é um grande filme, né? É um grande filme. É um grande filme que é aquele filme que nos mobiliza, que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz discutir, estar aqui num sábado à tarde conversando. Isso. Obrigada, Prozine. E mais ainda, e não ter respostas para questões como a sua. Sim. Obrigada. Frauzino. Oi. É o seguinte, eu queria saber de você e do Raoni, se vocês souberam, por acaso, se houve uma censura ao diretor por ter mostrado na Coreia do Sul tão díspare
tão socialmente, politicamente, para mim foi um baque. Eu tinha uma idealização da Coreia, da pobreza da Coreia, eu fiquei assim, baqueado quando eu vi aquela pobreza. Se houve alguma censura em relação ao diretor, se houve comentários na Coreia do Sul, se eles ficarem enaltecidos, que ele ganhou o Oscar, souberam desse bastidor, não? Francisco, antes de você comentar, eu vou passar uma rodada mais de perguntas para a gente fazer. A Paola quer falar e a Regina Cavini também. A Regina se inscreveu antes, depois da Paola. E depois a gente passa para o Carlos e para o Raoni. Bom, gente, boa tarde. Muito obrigada pelas contribuições, muito instigante. Eu teria várias coisas para colocar, vou tentar resumir. Eu acho que o Raoni trouxe uma questão bastante interessante sobre essa falta da noção de classe, o que ela acaba trazendo, né, nas sociedades contemporâneas, e a questão do neoliberalismo e a questão da concentração de renda, com esse aumento da desigualdade absurdo. Quer dizer, seja no Brasil ou seja na Coreia do Sul, o capitalismo gera os excluídos, né? E esses excluídos têm que tentar sobreviver de alguma maneira. Então, no filme, no Parasita, foi bem isso, eles estavam tentando se inserir, né, naquela sociedade que tem altíssimos padrões de exigência, de desempenho. Então, eu fico pensando assim, né, nessa quantidade de pessoas, né, no aumento da depressão, no consumo de remédios, etc., e como essa questão da supremacia do econômico, né, do sucesso econômico, ou de você ter uma inserção, como ela acaba realmente trazendo essas repercussões assim, da exclusão, né, e o efeito, talvez, do sofrimento psíquico. Então, talvez eu gostaria de ouvir um pouquinho mais o Raoni falar sobre essa questão que ele trouxe do mito da educação, né, e do desempenho, se possível, por favor. Obrigada. Paola, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, as ideias todas aqui, que eu acho que são muito importantes para a gente pensar, mas eu fiquei pensando na questão do Parasita, principalmente. Eu acho que tem uma jogada que, curiosamente, eu não pude perceber aparecer aqui, que é o jogo, afinal de contas, quem é parasita de quem. Eu acho que é uma questão que está presente nesse filme, e nesse enredo, de um modo muito contundente e muito duro, muito sofrido. A Alice falou em gratidão, reconhecimento. Eu me pergunto como ter gratidão e reconhecimento numa sociedade com esse nível de diferença social, aonde essa diferença social ela se estabelece, se estrutura numa realidade onde alguns podem porque outros não podem, né? E são esses que não podem que servem, que limpam privada, que fazem comida, que lidam com os cheiros dos patrões, que lidam com os odores dos patrões, que cuidam desses patrões e, no entanto, são tratados como meras peças dentro de casa, a quem se dá um salário ínfimo a julgar pelo modo como aquelas pessoas moravam. Então, eu acho que tem diferenças entre a cultura de lá e a de cá, mas eu acho que tem algumas permanências e invariâncias, para lembrar o Bion, né, que merecem ser pensadas, porque o parasita aqui, nessa conversa, está sendo visto como os funcionários daquela família, mas aquela família dependia absolutamente, e inclusive afetivamente, daquelas pessoas.
Então, eu me pergunto realmente, me pergunto não, eu acho que o filme fala dessa ambiguidade, né? Da relação de amor, da relação de dependência, do desamparo, e de como uma coisa pode parecer uma coisa, mas tem outra. Quem é que depende mais de quem ali, afinal de contas? Né? Paola, eu concordo com você sobre o parasita. Eu sempre fiquei me perguntando quem parasitava quem, né? Quais as famílias parasitavam quais aí. Eu, antes de passar a palavra para o Raoni e para o Carlos Falzino para fazerem as considerações finais, eu queria comentar uma coisa que a Nise trouxe, que é essa questão do afeto, né? Mesmo em condições muito precárias, a questão do afeto que aparece muito em assuntos de família, né? Então, uma família é uma família constituída pela vulnerabilidade, né? Vários excluídos que se juntam. Aquela criança me chama muita atenção como é que ela conseguiu um espaço de amor, não na própria família, mas na família que a recebeu, né? E que era uma mulher marcada pela violência. Então, assim, eu me chama muita atenção em assuntos de família a questão da configuração. O que é um lugar mesmo de afeto, o que é um lugar de amor, né? E é só que eu queria comentar. Vou passar a palavra para o Raoni e depois para o Carlos Frauzino, e aí a gente já vai fazendo as considerações finais. Obrigada. Bem, comentar, assim, primeiro da Paola, vou tentar fazer um comentário pontual sobre as colaborações aqui das colegas, né? Bem, quem é parasita de quem, né? Essa realmente é uma pergunta que eu acho que o diretor, né, o Bong, declarações, assim, ele, eu acho que com o filme quis gerar, né, com esse título, quis gerar exatamente essa reflexão, né? Então, eu, assim, pontuei na minha fala e acho importante ressaltar, né, retomar, que a primeira original parasitagem, né, da família Park, né, é a possibilidade, né, de alienação material do trabalho de outros, né, e também da como você falou também, o uso, né, afetivo, né, a satisfação narcísica do desejo deles, né, de escutar o que querem escutar, né, de terem relações de intimidade, de afeto, né, com aquelas pessoas. Algo que é muito característico mesmo de uma elite, né, de uma elite, esse uso dos corpos, né, essa camada libidinal que eu também tentei trazer na minha fala, que está presente nas relações de classe, né, de uso e descarte dos corpos, né, de acordo com a demanda narcísica, né. Sobre a Regina trouxe uma questão, né, do mito, uma pergunta direta, né, do mito da educação e do desempenho, né. Bem, eu acho que é isso mesmo, a construção, eu acho que a meritocracia que traz a educação como um caminho dos mais valorosos, né, para essa escalada social, né, na Coreia do Sul é um caso interessante para a gente perceber como que lá isso já não ocorre, quer dizer, mais da metade da população tem ensino superior, né? Mas tem uma pesquisa que saiu a BBC que divulgou essa pesquisa, eu não vou lembrar agora a fonte exata, mas está numa reportagem da BBC, existe uma enorme insatisfação no trabalho, existe um enorme desejo, né, da juventude de sair do país, né, porque não se encontra mais postos de trabalho. No entanto, esse discurso da meritocracia, ele serve muito ao aumento da produtividade, aquela nova forma de alienação que eu estava ressaltando, quer dizer, não é mais um patrão externo, né? Não é mais pela negatividade, por uma ordem que vem de fora, mas sim por um discurso motivacional incessante, né? Que está sempre em busca da superação, né? Dessa corrida, né? Por melhores postos, por melhores salários, por ser mais feliz, por ter mais coisas, né? Então eu acho que é um mito que serve muito como ferramenta de
de dominação mesmo, né, cognitiva, é muito bem introjetado, né, essa noção, porque é guiado pelo discurso de liberdade, né? Então, é um paradoxo muito interessante, né? Como que esse discurso da liberdade gera esse aprisionamento, né? Gera trabalhadores, é uma servidão voluntária, né? O Byung-Chul Han coloca aqui nesse livrinho, que eu acho que foi citado aí, né? Do Psicopolítica, a servidão voluntária, né? Do neoliberalismo. Bem, a colega também, desculpa, eu esqueci o nome, né? Que fez um paralelo com O Cheiro do Ralo, que é um filme brilhante, né? Eu acho muito bom esse filme também. E estava lembrando aqui do Cheiro do Ralo, né? Que ele vinha de dentro do banheiro, né? De um escritório daquele camarada que estava ali para... A questão dele era ganhar dinheiro, né? Era ganhar dinheiro. E ele tinha uma impossibilidade de consertar aquele ralo, né, que cruzava o limite. Então, era o cheiro da pobreza, né, era o cheiro que vem de baixo, né, e que cruza, assim como no filme Parasita, né, o cheiro também é esse elemento que não obedece o limite de classes, né, por isso se torna um fetiche, né, está fora do seu lugar original. E o cheiro é muito interessante porque ele é um marcador próprio que aparece no filme, né, mas é um marcador assim naturalizado, é o cheiro da pessoa, né? Assim como raça também, né? É uma característica quase inata, né? No filme aparece dessa forma, né? O cheiro daquelas pessoas, de todas aquelas pessoas, né? Que o filho detecta, mas antes o pai já tinha detectado, né? O cheiro do motorista. Então, é uma ótima estratégia também de naturalização da inferioridade, né? Do posicionamento entre os imunes e não imunes, dessa hierarquia social, né? Bem, eu acho que eu tentei comentar aqui algumas questões foram colocadas, não lembro se ficou alguma para trás, né? Frauzino? Vamos lá. Paulo, acho que esse é o ponto, né? Parasitas. Né? É uma ambiguidade, né? Eu acho que o Bong ele traz isso, uma parasitas. Quem parasita quem? Né? E quem que é mais importante, né? É uma coisa interessante. E é um tema, né? Eu acho que quando a gente começa a sair de forma mais quadrada, ortodoxa da questão da luta de classes, eu acho que começa a ficar um pouco mais rico a dinâmica societária. E como é que as subclasses se interagem, como é que os afetos circulam, ou seja, abre mais para uma questão analítica, né? Analítica não psicanalítica, mas analítica no sentido de conhecermos um pouco mais essas relações de dependência, exploração, de mais-valia, etc., fetichismo no sentido marxista. Mas eu acho que e nisso o Bong é interessante, que ele quebra, né? Ele joga, quebra, né? E o Raoni trouxe um pouco. Zekel, até onde eu soube, há uma grande empresa distribuidora, uma das maiores do mundo, bancando o Bong. Então não é à toa que ele chega para ganhar prêmios. Existe um projeto comercial atrás dos filmes dele. Tanto é que é muito para mim, como é que a linguagem asiática chega em Hollywood, né? E estamos falando de dinheiro, não estamos falando de senso estético. Então tem dinheiro por detrás. E acho que não teve nenhum problema lá na Coreia, até porque é um país capitalista, globalizado, etc, etc, etc. E eles estão muito mais preocupados em vender LG e outras cositas mais do que censura. A Coreia do Norte é outra história. Eu queria só... a gente vai começar a se despedir, né? Já deu 18 horas. O Raoni pediu a palavra. É isso, Raoni? Você quer falar? Não? Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? A participação.
nessa tarde aí de sábado, né? Já chegando ao começo da noite. A gente chegou a ter Daniela, eu queria falar uma live com a Daniela, gente. eu queria falar rapidinho, tá? Só um pouquinho. Agradecer a presença de todos, a fala do Flauzino, né? A fala do Raoni, a riqueza e o quanto que eles se dedicaram, né, a esse debate. E agradecer a presença de todos. Alice, você pode falar, por favor. Obrigada. Sabe, é porque esse filme, nos meus poucos anos de vida, esse filme, para mim, foi o filme mais bem feito que eu já vi em toda a minha vida. Em tudo. Tudo que ele abordou. Do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de pensamento coletivo, né? Então, eu fui atrás de uns comentários da feitura do filme, sabe? E queria recomendar a vocês, quem não tiver visto, que veja, porque aquele gênio, ele filma até a forma como ele filma cada pessoa, aquilo tudo tem um intuito, sabe? Então, é uma perfeição. Vocês peguem o make do filme e vocês vão ficar abobalhados. É isso. Que bom. Que ótimo. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, um abraço e até mais. Até a próxima. Frauzinho, obrigada, Raoni. Obrigada. Obrigada,